Capítulo 2 Extraindo o Precioso, por Ellen Davis. Em Jeremias capítulo 15, versículo 19, Deus diz: Se você extrair o que é precioso do vil, você se tornará meu porta-voz. Talvez tenhamos que mergulhar em áreas que antes considerávamos proibidas para extrair o precioso do inútil e recuperar verdades perdidas que pertencem ao povo de Deus. Subtítulo: A Vindoura Idade de Ouro. Como desenvolvi interesse em energia, vibrações e física quântica? Tudo começou na década de 1960, quando eu era hippie. Isso mesmo, eu tinha o cabelo até a cintura, os jeans boca de sino, as camisetas tingidas, as sandálias Urati e uma paixão por transformar os sistemas sociais corruptos da América e tornar o mundo um lugar melhor. Eu cresci em um lar batista convicto, ia à igreja quase todas as vezes que as portas se abriam. E uma vez quis me tornar uma missionária. Mas quando entrei na minha adolescência, de alguma forma, o cristianismo da minha infância parecia ter pouca relevância para a minha vida cotidiana como uma menina que crescia no coração do Sul durante os anos tumultuados das marchas pelos direitos civis, protestos contra a guerra do Vietnã, feministas tentativas de derrubar milênios de dominação masculina, as recomendações de Timothy Leary de que todos nós liguem, sintonizem e desistam, entre aspas, e a corrida para ser o primeiro a pousar na Lua. E não vamos esquecer de Woodstock. Naquela época, a maioria de nós tinha ouvido falar sobre a nova era que estava por vir, uma era de amor, paz, iluminação, como na música Aquarius dos sucessos da Broadway, que seria uma era de harmonia e compreensão, simpatia e confiança abundantes, sem falsidades ou escárnios, a verdadeira libertação da mente, entre aspas, uma época em que a paz guiaria os planetas e o amor dirigia as estrelas. Os tempos estavam mudando e nós, crianças das flores, queríamos fazer a nossa parte para acelerar o advento desta idade de ouro. Subtítulo: O que aconteceu comigo? Bem, a idade de ouro nunca aconteceu da maneira que pensávamos. Sim, a lei dos direitos civis foi finalmente aprovada. A guerra do Vietnã finalmente foi interrompida, as mulheres gradualmente receberam mais igualdade com os homens do que jamais haviam conhecido e os americanos pousaram na Lua. No entanto, para muitos de nós, o lindo sonho de uma nova era de amor e paz seguia em uma de duas direções. O sonho ou se tornou um pesadelo quando os filhos das flores, que queriam fazer amor, não a guerra, se transformaram em drogados e prostitutas sem teto, ou o sonho simplesmente se desvaneceu na realidade da responsabilidade conforme nós, ex-hippies, envelhecíamos, nos tornávamos íopes e nos mudávamos para os subúrbios. Eu voltei ao estabelecimento, fiz pós-graduação e fiz mestrado em bioquímica, trabalhei no meu PhD em virologia, casei-me, tive um encontro com o Espírito Santo que me incendiou por ele, por Deus. Tornei-me um Jesus freak. Por um tempo, entrei no ministério, tive 6 filhos e vários negócios de muito sucesso e escrevi 3 livros. Enquanto isso,
Todos os meus ideais e sonhos juvenis de uma era de amor, paz e iluminação foram colocados em banho-maria. Enquanto meus próprios sonhos fervilhavam, outros ex-hippies silenciosamente transformaram o sonho de uma nova era em um sistema de crenças multifacetado dedicado a alcançar uma consciência espiritual elevada. Essa nova consciência iria transformar a sociedade não por meio de protestos, ligando, sintonizando e abandonando, entre aspas, mas desenvolvendo poderes da mente, alinhando-se com energias positivas, entre aspas, e removendo bloqueios físicos, mentais e emocionais para a iluminação. O florescente movimento da nova era começou a aceitar e experimentar avidamente as práticas religiosas orientais e nativas americanas, filosofias metafísicas, métodos alternativos de cura e estados alterados de consciência. Subtítulo: Extraindo o precioso do inútil. Em 2006, por meio do inexplicável senso de humor de Deus, encontrei-me com um ninho vazio e uma oferta de emprego em Sedona, Azer, o epicentro global do pensamento e da prática da nova era. Naquela época, eu tinha experimentado muito do que o cristianismo carismático tinha a oferecer: milagres, profecia, cura, revelações, experiências transformadoras da presença do Espírito Santo, excelente ensino bíblico, e estive envolvida em pelo menos 5 movimentos modernos na igreja. Mudei-me para Sedona, preparada para descartar tudo o que vi e ouvi como vindo de uma fonte diferente do Deus que eu conhecia e amava. Mas, como cientista, fiquei intrigada com o que encontrei lá. Eu vi curas e experiências místicas e conhecimentos que rivalizavam com qualquer coisa que eu tivesse visto ou experimentado na igreja. Eu encontrei uma compreensão do mundo natural e como ele interagia com o espiritual que eu havia percebido, mas nunca havia sido ensinado em nenhuma de minhas aulas de ciências. Não é que eu quisesse me tornar uma adepta da nova era. Eu só queria descobrir se talvez eles tivessem descoberto algumas verdades que a igreja não tinha descoberto. O estranho é que muito do que vi e ouvi incorporava princípios bíblicos e podia ser apoiado pelas Escrituras. Quando eu era criança, estava tão determinada a descobrir a verdade sobre tudo que o meu pai contava aos amigos. Ellen é o tipo de pessoa que, se você lhe desse uma montanha de estrume de cavalo, ela passaria o dia todo remexendo nela, dizendo: deve haver um pônei aqui em algum lugar. Bem, eu tirei muito estrume enquanto estava em Sedona e realmente encontrei alguns pôneis. Claro, eu encontrei também um monte de outras coisas que claramente são atribuídas ao reino demoníaco e muitas drogas, ou ao fato de que os vigaristas descobriram que podiam também ganhar muito dinheiro e se tornando gurus da nova era. Mas isso não me desanimou, porque eu sabia que montes de, entre aspas, esterco geralmente acompanham o território quando muito dinheiro e prestígio estão em jogo. Lembre-se, eu estive no ministério e nos negócios por muito e muito tempo. Eu estava familiarizada com os princípios de que, sempre que você vê uma falsificação, significa que existe um real e que uma mentira apenas prova a existência de uma verdade. Então decidi investigar
o que estava acontecendo e buscar minha formação científica e minha fé em Jesus Cristo em busca desta realidade. Decidi examinar o pensamento e a prática da nova era em busca de qualquer coisa preciosa que possa ser extraída dos inúteis. Naquela época, não consegui encontrar um único líder cristão que compartilhasse o mesmo interesse em descobrir se havia verdades escondidas ali. Agora estamos sobre o discernimento do Espírito Santo, tomando de volta estas verdades que pertencem aos cidadãos do Reino de Deus. Subtítulo: O atraso de tempo. Geralmente leva 50 anos ou mais para a teoria científica se tornar incorporada ao pensamento dominante. Por exemplo, Einstein publicou sua teoria geral da relatividade em 1916, mas foi somente na década de 1960 que a filosofia do relativismo passou a fazer parte do pensamento do público em geral. Frases como tudo é relativo, entre aspas, ou a verdade é o que é verdade para você, entre aspas, penetraram no vocabulário dominante e na década de 1980, os cursos sobre ética situacional eram ensinados em salas de aula e conselhos de administração em todo o país. Assim, uma teoria científica de 1916 sobre como o tempo e a velocidade da luz não são absolutos, mas relativos ao quadro de referência, foi transmutada por filósofos e cientistas sociais no conceito dos anos de 1980 de que a verdade, a moralidade e a ética são sempre relativas a algum quadro de referência particular, como um período de tempo ou uma cultura. As teorias científicas que estão se infiltrando no pensamento dominante têm a ver principalmente com interpretações místicas da física quântica. Vivemos em uma década em que 21 milhões de cópias do livro O Segredo foram vendidas quando mais de 500 mil de pessoas sintonizaram o seminário online de 10 semanas de Oprah Winfrey com Eckhart Tolle discutindo seu livro The New Earth. E quando há mais de 3,5 milhões de adeptos da nova era em todo o mundo que adotam algum tipo de giro filosófico e espiritual nas teorias da física quântica do início a meados do século XX. O que é misticismo quântico? De acordo com a Wikipédia, misticismo quântico é um termo que tem sido usado para se referir a um conjunto de crenças metafísicas e práticas associadas que buscam relacionar consciência, inteligência ou visões de mundo místicas com as ideias da mecânica quântica e suas interpretações. Muitos na igreja tendem a descartar todas as incursões ao misticismo quântico, porém existem alguns cristãos sendo liderados pelo Espírito Santo em um esforço para extrair o que é precioso do que não tem valor e tornar essas realidades disponíveis à igreja em geral. Subtítulo: Patinando para o POC. Jonathan Edwards, o lendário ministro do século XVIII, disse uma vez: uma obra de Deus sem pedras de tropeço nunca é esperada. Eu acredito que uma grande obra de Deus está em andamento enquanto ele restaura o conhecimento e as percepções que foram perdidas para os cristãos e que estavam ocultas nos ensinamentos e práticas do misticismo quântico. Há muitas pedras de tropeço que podem ser esperadas quando extraímos realidades preciosas dos inúteis,
mas me recuso a permitir que uma dessas pedras de tropeço me paralisem por medo de ser de alguma forma contaminado ou capturado pelo diabo enquanto tento me recuperar e expressar essas verdades. O grande jogador do hóquei, Wayne Gretzky, certa vez compartilhou o segredo do seu sucesso. Ele disse: "Eu patino até onde o disco vai estar, não onde ele esteve." Como cristãos, tendemos a continuar patinando onde o disco estava, em vez de onde ele está agora. Em outras palavras, ficamos confortáveis com o que Deus fez e tendemos a acampar lá, enquanto que Ele deseja nos dar nova revelação. Por quê? Porque quase toda vez que Deus segue em frente, Ele nos leva a um território desconhecido, novo, que parece perigoso e às vezes parece contradizer o que Ele fez no passado. Os maiores exemplos disso na palavra de Deus, e a igreja sendo lenta em aceitar que o disco foi movido, são encontrados em Atos. Primeiro, quando Pedro foi instruído em uma visão a comer animais imundos, e em segundo lugar, quando Paulo anunciou que as promessas de Deus é tanto para os gentios quanto para os judeus. Ambos os movimentos do disco foram recebidos com espanto e descrença. Perto do fim de sua vida, tive a sorte de seguir os ensinamentos de Ernie Baxter. Em seus anos mais jovem, Ernie tinha sido um associado de William Bryan. Então ele tinha visto mais curas e milagres do que quase qualquer pessoa que eu já conheci. Quando conheci Ernie, ele havia vivido vários movimentos de Deus e disse o seguinte sobre eles: "Quando o Espírito Santo se move do lugar, tudo que resta é esterco de pomba." Eu acredito que o Espírito Santo está se movendo novamente. O mesmo acontece com todos os líderes cristãos que contribuíram para este livro. Todos eles estão buscando se posicionar para estarem onde o disco vai estar, não onde ele esteve. Nenhum deles quer ser pego no esterco de pomba, deixando para trás quando o Espírito se move. Todos concordam que o próximo movimento de Deus causará uma mudança no nível mais profundo de quem somos, talvez no próprio nível vibracional que o movimento da nova era tem explorado ocultamente e torcidamente. E também eles concordam que existem realidades preciosas escondidas que pertencem a nós como cristãos e precisam ser extraídas dos que não têm valor. Subtítulo: Novos paradigmas da realidade. Se você estudar a história da ciência, vai perceber que menos de 250 anos atrás, as pessoas acreditavam que as doenças eram causadas por vapores. Só os hereges suspeitavam da existência de organismos minúsculos e invisíveis, até que Louis Pasteur confirmou a teoria dos germes das doenças, teoria que se tornou o esteio da medicina moderna. Hoje, o velho paradigma que estamos tendo dificuldade em liberar é o paradigma da realidade, sendo o que podemos ver, ouvir, cheirar, tocar, manipular e medir com instrumentos. Observações, percepções e práticas que não se encaixam nesse paradigma de realidade são consideradas místicas ou paranormais. Mas lembre-se, foi apenas no século passado que desenvolvemos a física quântica e a bomba atômica, bem como descobrimos a frequência vibracional da Terra, as ondas cerebrais e o campo eletromagnético do coração humano.
Não podemos ser tão arrogantes a ponto de pensar que o paradigma da realidade de hoje não será um dia tão obsoleto quanto a teoria dos vapores da doença. Este livro apenas toca a ponta do iceberg do que está sendo descoberto sobre som, luz, energia, frequências e vibrações. Existem mistérios de Deus e da natureza que estamos apenas começando a nos aprofundar. Minha esperança é que esta viagem de descoberta que estamos fazendo juntos permita que você esteja aberto para uma compreensão mais profunda da realidade de Deus. Subtítulo: Ainda enjoado? Neste ponto você provavelmente está se perguntando: o que os golfinhos, energia, vibrações, frequências, física quântica e teoria do ponto zero têm a ver com o reino de Deus? Todas essas são boas perguntas que esperamos responder no restante deste livro. Mas lembre-se, nós o avisamos no início que ainda não sabemos todas as respostas. E se você leu até aqui no livro, conhece nossas histórias de Judy e Ellen, de como nos interessamos por fenômenos tão estranhos e maravilhosos como energia, frequências, vibrações e física quântica. Você também deve estar ciente de que suspeitamos que Deus tem programado algo novo, algo que nos transformará num nível mais profundo de quem somos e será introduzido por uma nova forma de som ou vibração. Vamos apenas fazer essa jornada juntos e ver o que podemos descobrir. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Amém. Yahweh, Yahweh, Yeshua.